Olá, boa noite. É um prazer estar aqui. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da baixa autoestima. Eu quero falar de um jeito assim fácil. E aí a primeira coisa que eu queria é fazer alguns pontos a respeito da baixa autoestima, para a gente ver até que ponto isso que às vezes você sente, denomina como autoestima, é realmente a baixa autoestima. Eu queria saber o seguinte, como é que é os seus pensamentos? Como é que é a questão das vozezinhas que ficam na sua cabeça, assim, sabe? Tipo, você é aquele tipo de pessoa que fica, assim, com aquela coisa, assim, de... Você se deprecia muito no sentido de você ficar fazendo assim. Porque geralmente quem tem a baixa autoestima, a pessoa se deprecia muito no sentido de ter uma percepção muito negativa dela mesma. Então são aquelas vozes na sua cabeça que fica assim, nossa, isso não vai dar certo, deixa de ser ridícula, nossa, para com isso, todo mundo vai rir de você. Você tem essas vozes assim na sua cabeça que fica falando isso o tempo todo para você? Porque se você tem essas vozes, vamos concordar, tipo, você não precisa nem de inimigo, porque você faz o serviço completo, não precisa de inimigo. Porque essas vozes detonam qualquer tipo de autoestima, te paralisa totalmente de fazer as coisas que você precisa fazer. Outra coisa que eu queria saber de vocês, por exemplo, você é muito perfeccionista? É muito exigente, assim, com você mesmo, tem aquelas cobranças, aquela coisa, não, mas eu devia ter feito isso, mas devia ser assim. Isso é uma frequência na sua vida? Acontece muito isso? Né? Porque o que acontece? Se você pensa assim, você tem uma tendência a achar que você não é bom o suficiente, porque esse nível de exigência está tão alto, né, que você, né, fica paralisado, inclusive, em relação a isso. Uma coisa que também acontece em relação à baixa autoestima, você se compara muito com os outros? Tipo, os outros parecem sempre estar melhores, ou parece que as coisas são sempre mais fáceis assim para as pessoas. E assim, será que de alguma forma você sempre acredita que tem que ser perfeito, que tem que ser o melhor, para que as pessoas te amem, te valorizem, sabe? Então, assim, de cara, a primeira dica que eu te dou, cuida dos seus pensamentos. Mas mais do que isso, observa os seus pensamentos e age, entendeu? Não é aquela coisa de virar e falar assim, nossa, vamos supor assim, eu tô me sentindo um lixo, tô me sentindo gorda e tal. Não, você não é gorda, não é isso. É tipo assim, poxa, eu tô me sentindo mal com o meu corpo, então peraí, que atitudes que eu posso ter para eu mudar essa opinião em relação a mim, essa coisa negativa que eu tô sentindo em relação a mim? Que tipo de atitudes eu tenho no meu dia a dia que fortalecem a minha autoestima, que me fazem eu me sentir bem, eu me sentir melhor? O que eu posso fazer para resolver isso, percebe? Então não é aquela coisa assim... Aí, né, gente, muito bom. Então, assim, não é aquela coisa assim, tipo, de você perceber que você tem um problema e aí vem com aquelas coisas poliana, né? Não, não é nada disso. Não, peraí, eu tô sentindo isso, tá ruim isso? Poxa, então peraí, eu vou tentar resolver isso. O que tá no meu poder para mudar isso? Uma pequena coisinha que eu posso fazer no meu dia a dia. Por exemplo, é eu ir na academia todo dia? É eu tentar melhorar uma refeição do meu dia, pelo menos para uma refeição ser boa? Né? Então, assim, a questão, como é que é, Caio? Às vezes não acredito até no que sou elogiado, não? Olha só como é que é isso, né? Quando a autoestima vem, a baixa autoestima vem de um jeito que às vezes você tem até uma dificuldade de receber elogio. Eu vou falar até um pouquinho mais pra frente a respeito disso. Isso é a síndrome do impostor. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é basicamente por causa disso a dificuldade de receber elogio. Então, assim, percebe que isso que eu estou falando de você tomar consciência dos seus pensamentos e aí partir para uma atitude é diferente de você simplesmente querer expulsar o pensamento ruim.
Consegue perceber isso? Então, assim, porque o que acontece? A partir do momento que você faz isso, você fica orgulhoso de você mesmo, você começa a perceber um certo avanço, você já começa a não sentir tão mal em relação a isso, sabe? Então, é isso que eu queria falar. O Caio tocou justamente no ponto que eu queria falar. Se você acha que você é uma fraude, você acha que você é uma fraude? Você acha que de alguma forma as pessoas podem descobrir que você não é tão bom assim? Sabe o que é isso? É a síndrome do impostor. É você sempre ficar num nível de exigência tão grande em relação a você, que aí quando a pessoa te faz um elogio, ou quando você tem a oportunidade de realizar alguma coisa muito importante para você, você recua. Porque você fala, nossa, as pessoas, de forma inconsciente, claro, né? Nossa, as pessoas vão descobrir que eu sou uma fraude. Nossa, ela tá falando isso, mas ela não me conhece, ela não sabe a minha rotina, ela não mora aqui comigo para saber. Então, assim, é essa dificuldade de você perceber, às vezes, os seus pequenos avanços, você perceber, é uma coisa assim que você às vezes acha que todas as conquistas que você fez, que tudo que você já teve na vida, foi sorte, foi acaso, não foi mérito meu, não. Foi sorte que eu tive, sabia? Nossa, não, isso não é verdade, nossa, a pessoa não sabe de nada, essa pessoa está iludida. Mas é essa dureza que você tem em relação a si mesmo, sabe? E aí, o que você faz, já que você acha que você é um impostor, que você é uma fraude, né? Que você sofre da síndrome do impostor? Você se sabota para proteger aquilo que você pensa que é. Então, por exemplo, você vai... já que você é uma fraude, né? Porque no fundo você acha isso e na sua cabeça todo mundo já sabe, aí você vai e fala assim, não, deixa quieto isso aí, eu não vou lidar com isso, a pessoa tá louca falando isso de mim e tal. Percebe que é isso? Uma outra coisa também da baixa autoestima, que atrapalha muito a pessoa a ter a autoestima saudável, é essa coisa de você ficar se comparando com os outros. Por favor, para de se comparar com os outros, sabe? Isso acaba mesmo, porque parece que na sua visão para todo mundo é mais fácil, que ninguém tá sofrendo, só você, sabe? E eu vou te falar uma coisa, eu tenho problemas assim como você. Eu também tenho meus problemas. Só que o que é a diferença? Eu não fico usando a rede social para ficar falando a respeito disso, concorda? Porque, tipo, eu vou falar com os meus problemas, vamos pensar de questão lógica, né? Eu vou falar dos meus problemas com a minha família, com os meus amigos, na minha terapia. É lá que eu vou falar dos meus problemas. É uma coisa assim que as pessoas ficam falando, na internet é tudo ilusão e tal, gente, mas faz sentido eu ficar falando de coisas que dão errado aqui, assim? Sabe por quê? Eu adoro uma frase que eu tenho escutado, nós não sangramos em um tanque de tubarões. O que isso quer dizer? Eu vou me expor, eu vou colocar a minha fragilidade, né? Eu vou mostrar isso para vocês assim gratuitamente, para eu ser julgada, para vir tudo quanto é tipo de coisa. E as pessoas também não estão interessadas em saber o sofrimento das outras. As pessoas estão com dificuldade elas estão com dificuldade de se escutar e imagine escutar o outro, né? Então, por exemplo, se você começa a falar que a sua vida está difícil, não sei o quê, a chance das pessoas começarem a competir com você para falar assim, você vai e fala que tá mal, alguma coisa assim, aí a pessoa vira para você e fala assim, não, porque você não sabe da minha situação, porque minha situação tá assim, assim, assado. Fala se não é assim que acontece na hora que você vai expor alguma coisa sua, algum problema seu, né? Então, assim, uma coisa assim que eu acho, claro, que tem a questão, por exemplo, de você, às vezes, se isso tiver um propósito, vamos supor, se for para você mostrar a sua vulnerabilidade aqui, alguma coisa que faça somar na vida de alguém, então aí tudo bem você colocar isso aqui nas suas redes sociais. Mas a partir do momento que você não está bem resolvido com isso, para que você vai fazer isso, concorda? Você vai deixar justamente para... Se você está de boa em relação a isso, a esse sentimento, e é de boa você falar da sua vulnerabilidade, às vezes da sua dificuldade de emagrecer aqui, não sei, aí beleza. Se você acha que tem um propósito nisso, tudo bem, mas se não tem, para que você vai fazer isso? Quando parei com a exposição gratuita, as coisas melhoraram. Exatamente,
Porque é muito isso, às vezes você também silenciar um pouco, não ficar igual um livro aberto aqui, assim, para todo mundo, falando disso para todo mundo, sabe? Bobagem, às vezes o silêncio é a regra de ouro, assim, sabe? Você silenciar, aprender a lidar com os altos e baixos, sabe? A tentar segurar um pouco a onda. Então, assim, deixa para você falar das suas dificuldades, dos seus sofrimentos com as pessoas que você ama, na sua terapia. Não deixa para falar aqui. Aí, às vezes, as pessoas ficam assim, mas tem uma certa hipocrisia, né? Porque na internet todo mundo parece lindo, feliz, não sei o quê. A gente gostaria que fosse assim a maior parte do tempo, né? Mas não dá, mas vamos tentar sonhar aqui, né? Vamos tentar mostrar o nosso melhor aqui também. Às vezes é você fingir tanto que aí você acaba se tornando, porque você acaba se movimentando para isso, digamos assim. E aí uma coisa que eu queria falar com vocês também. Como estão as suas relações? As suas relações familiares, os seus amigos, o seu namoro, o seu casamento, como é que tá isso? Como é que é as suas relações? Suas relações, elas são saudáveis ou elas são tóxicas? Sabe por quê? Porque muito da baixa autoestima também vem do convívio com pessoas tóxicas. Então, assim, pode ser que seja aquelas coisas que ficam te falando e às vezes você tá tentando ir para um caminho e aí a pessoa vai lá e te coloca lá no chão. Sabe, quando você conta alguma coisa legal do seu trabalho ou que você fez na faculdade, aí você fala para a pessoa toda animada que você conseguiu conseguiu superar alguma questão, e aí, quero matar todo mundo, é ótimo. E aí você conseguiu superar aquela situação, aí a pessoa vira para você e fala assim, quer ver? Era o mínimo que você devia fazer, não fez mais que a sua obrigação. Tá se achando especial por causa disso? Gente, para tudo. Se você tem pessoas assim perto de você, foge para as colinas. Gente, vai embora. Porque, gente, como é que você pode conviver com pessoas que fazem isso com você? Às vezes, o segredo tá de você observar como é que tá os seus relacionamentos e aí tentar se blindar de toda essa negatividade, de toda essa amargura que pode estar perto de você, porque isso contamina, gente. E às vezes, por mais que a gente queira ser legal, com as pessoas ajudar, a gente precisa se preservar, entendeu? Tipo, se você não tá bem com você mesmo, como é que você vai conseguir ajudar o outro, entende? Então, por exemplo, se a pessoa te faz mal, se é uma pessoa que é tóxica para você, e se você tem escolha, sabe, se afasta um pouquinho para a sua saúde mental. Às vezes o nosso erro é querer dar uma coisa que a gente não tem, sabe? Então, poxa, eu não tô dando conta da minha vida tá difícil pra caramba, aí vem essa pessoa, eu tô tentando superar, eu tô tentando ter força para ir na academia todo dia, eu tô tentando ter força para fazer bem o meu trabalho, e essa pessoa vem cheia de negatividade aqui falar comigo. Gente, simples, se protege, se afasta dessa pessoa, porque não dá para conviver com ela, concorda comigo? Então, assim, observa isso no seu dia a dia, que tipo de pessoas que você tem convivido, porque isso também vai te ajudar a fortalecer na sua autoestima. Acho que você pode ajudar, vai ser um prazer ajudar. E assim, uma outra coisa que eu queria saber, você tem dificuldade de lidar com as críticas? Quando alguém te critica, como é que você faz? Como é que é isso? Ah, isso, boa, Caio. Aprender a dizer não. Aprender a pôr limites, né? Porque a pessoa, ela faz com você o que você permite. Você sabia disso? Às vezes a gente reclama, não, fulano não me respeita, não sei o quê, papapá. Mas você consegue pôr esse limite para a pessoa? Falar não com ela? Não, não vou fazer isso agora, não quero. Tá vendo? Porque você também tem que fazer essa borda, você tem que fazer essa proteção. Porque aí fica aquela coisa, né, de você meio que tá se colocando numa postura de vítima também, ó vida, ó céus. Isso não é legal. E aí eu queria saber, voltando na questão da crítica, como é que é isso pra você? Tipo, será que é possível que as pessoas, todas as pessoas gostem de você, que você agrade todo mundo, gente? Não dá para agradar todo mundo. Às vezes você vai fazer o melhor. Na hora que você faz 1000 coisas. Na hora que você faz 1001, você já não serve mais. Então, assim, é impossível, gente. É impossível agradar todo mundo. Então, assim, sabia que você também precisa aprender a lidar com isso, que você não vai agradar todo mundo, que não dá para ser perfeito. E uma outra coisa legal que você precisa ter em mente também.
você precisa fazer uma crítica da crítica. O que isso quer dizer? Você precisa fazer uma análise da crítica. Às vezes, uma pessoa que chega te criticando, falando alguma coisa para você, não é porque você está errado, nada disso não. É porque ela não dá conta de fazer aquilo. E aí ela está incomodada porque você está fazendo. E aí você vai e cai no gatilho. Aí a pessoa vai e fala um negócio para te minar, às vezes você está fazendo um negócio lá, aí a pessoa vai dar uma cutucadinha em você, mas é aquela coisa, né, gente? Falar todo mundo fala, mas fazer todo mundo faz. Então, assim, muitas vezes na sua vida, a sua autoestima é abalada porque você esquece disso e porque você cai nos gatilhos dessas pessoas que não estão fazendo e que aí ficam incomodadas porque você está fazendo e quer lá te dar uma cutucada. Hoje eu procuro, o Caio está falando aqui, hoje eu procuro observar a crítica antes de debater, me defender. Ela pode ser construtiva, claro, porque às vezes a pessoa está falando uma coisa, só que aí você tem que parar e falar, peraí, isso faz sentido? E isso como é que você faz para você, descobrir se a crítica é positiva ou não? É a partir do momento que você se conhece. Porque se você se conhece, se você se valoriza, se você está num processo de desenvolvimento mesmo, de querer fazer o seu melhor, e você sabe que você está fazendo isso, na hora que a pessoa vem com uma coisa dessa, você fala, ah, tá, beleza, e segue o fluxo, segue o baile. Entendeu? Você faz isso, você não se apega com isso, e não pode, gente, aí é isso, não pode afundar nesse gatilho. Você tem que ficar mais esperto. E a partir do momento que você vai se conhecendo, você vai vendo que algumas pessoas, elas fazem muito isso, sabe? Aí vai dar aquela cutucadinha, aí vai, não liga, finge que não ligou para o que você fez. E aí você vai... A gente tem essa necessidade, assim, de relação, né? De querer agradar, de se sentir amado, de se sentir querido. Mas tenta observar isso, até que ponto você não está caindo nesses gatilhos, nessas coisas, assim, sabe? Que acontecem no seu dia a dia, você nem percebe. Por isso que eu estou falando, é importante você buscar se conhecer, não se misturar com o que é de outras pessoas, sabe? Porque às vezes ela está fazendo uma crítica para você, mas aquilo é uma questão dela, é um incômodo dela, e aí você vai e se mistura. Então, assim, quando você estiver fazendo alguma coisa, lembra sempre que não dá para agradar todo mundo e que você tem que focar no que realmente importa. O que você quer fazer? O que é importante para você? O que você gosta de fazer? E aí você vai aprendendo a blindar. Tá vendo? A fortalecer a sua autoestima. E assim, quando a baixa autoestima te visitar, o que você pode pensar? Tenta pensar nas pequenas vitórias, nas grandes realizações que você tem na vida. Sabe, o que você já fez, que deu certo, que você se superou? Toda vez que você se sentir fragilizado diante de algum momento da sua vida, às vezes de grande mudança, né? Ou de uma separação, alguma coisa assim que a sua autoestima não tá tão legal, tenta lembrar, faz um mini flashback aí de situações que você venceu, que você foi bem sucedida, né? A Ludinha tá falando assim, faça assim, se a pessoa falar for de verdade, vou repensar, se não for de verdade, não preciso me preocupar, exatamente, né? Então, assim, tem isso também, sabe? De você focar naquilo que importa. E é o seguinte, tudo que a gente foca, gente, expande. Então, por exemplo, altera seus pensamentos, tipo assim, altera os seus pensamentos no sentido de que observa aquele pensamento que você está tendo, né, sobre alguma coisa. Aquilo ali vai te fazer crescer? Aquilo ali vai te fazer agir? Ou vai te paralisar? Se aquilo for te paralisar, tenta mudar o foco, tenta pensar em alguma coisa positiva, tenta pensar em alguma coisa que está dando certo, tenta pensar que pelo menos você já está desperto para aquilo, que você está querendo fazer alguma coisa para resolver. Ai, que linda, mãe, também te amo. A Flávia está falando aqui, sofro muito com isso, obrigada pelas palavras, hoje foi um dia difícil. Que bom que você está aqui ouvindo isso, porque consciência, Flávia, é tudo. Sabe, quando a gente desperta para essas coisas, quando a gente amplia o olhar em relação às coisas, as coisas mudam, porque às vezes não é o que acontece na vida, é como a gente interpreta aquilo, entende? Não é a situação, mas o que você faz diante daquela situação, sabe? É essa a grande questão. Uma outra dica legal que eu quero te dar, pensando naquela coisa que eu falei das relações tóxicas, é você pensar,
de você começar a ter estratégias para se cercar de boas companhias. Pessoas na mesma vibe sua, que estão buscando o mesmo objetivo seu, sabe? Já ouviu falar que a gente é o resultado da soma das pessoas que a gente mais convive? Então, assim, aonde você quer estar? Com que tipo de pessoa você quer estar? Busca estar com essas pessoas no seu dia a dia. Busca estar em sintonia com elas, porque quando você está com pessoas na mesma vibe que você, as coisas ficam mais fáceis. Um dá suporte para o outro consegue te entender pelo que você está passando. Às vezes ele já passou por isso, então aí ele vai te dar um toque que vai fazer toda a diferença para você tentar andar mais rápido no seu caminho, né? Para você sair da situação difícil que você está. Então, assim, tenta lembrar disso e tenta pensar o seguinte, por exemplo, ao invés de você ficar se comparando com o outro, você parar e pensar assim, poxa, aquela pessoa lá parece que tá bem, tá legal, né? Aí olha só, que não é o que eu tô falando, que não é a situação, mas a forma como você encara a situação. Aí você vira e fala assim, ó, fulano tá bem, né? Poxa, peraí. Aí, em vez de você ficar mal com isso, você vira e fala assim, poxa, o que será que aquela pessoa tá fazendo? O que será que aquela pessoa estuda? Onde ela vai? Entendeu? É diferente. Você vai olhar para ela e vai buscar se inspirar, vai buscar aprender. Isso vai fazer uma diferença gigantesca na sua autoestima. Você vai virar e falar assim, poxa, o que eu posso fazer para alcançar isso também? O que a pessoa está fazendo de diferente que eu posso fazer também? Porque não tem milagre, gente. A gente também tem que se movimentar nesse sentido. Caio está falando aqui, como lidar com amigos que já foram importantes na sua vida e se tornaram tóxicos? É a questão de saber falar não. É a questão de você virar e falar assim, ok, agora... Porque a vida tem ciclos, né? Às vezes a gente ama muitas pessoas, mas a gente está num momento da vida da gente que a gente precisa se preservar, né? Que a gente precisa se amar primeiro, né? Então, assim, nesse momento você tem que virar e falar assim, olha, eu preciso me afastar dessas pessoas, não tá tão legal. Troque de amigo, mas não troque de sonho. Exatamente, Vinícius. É isso. Isso, Lourdinha. É junto dos bons que a gente fica melhor. Eu estou adorando ficar perto de você. Ah, que gracinha, que bom. Fico muito feliz. Então, assim, percebe que é diferente você olhar para aquela pessoa e virar e falar assim, nossa, a pessoa me inspira. Nossa, que pessoa bacana. Eu quero ser assim também. Então, aí entende? É você ajustar essa percepção sua, né? Para que isso não te machuque, para que isso não machuque a sua autoestima. E outra coisa que é legal você fazer também, poxa, se visualiza alcançando o que você deseja. Pensa no que você pode fazer hoje para se aproximar disso que você tanto sonha. Sabe, ao invés de você ficar murmurando, reclamando, sabe, presa no passado, com certo vitimismo, porque qual que é o problema do vitimismo? O vitimismo, além de te machucar, ele te deixa preso lá no passado, detona ainda mais a sua autoestima e te deixa nessa zona de conforto. Ah, a vida é assim mesmo, a vida é complicada, para mim sempre foi assim, mais difícil. Sabe, a questão do vitimismo, ela não te ajuda em nada, ela só te paralisa. E uma coisa legal que eu queria te fazer um convite é você pensar no seguinte: tenta se desligar das memórias de sofrimento que você teve do passado. Sofrimento é coisa de bullying, sabe? Coisas que estão lá atrás e que você pode ter sofrido na sua família, na sua escola e que você fica alimentando isso até hoje. Por que você faz isso? Deixa isso lá no passado. A pessoa que você é hoje, sabe? Às vezes, o que acontece? Se questiona, o que você sofreu no passado? Será que aquilo ainda é verdade? Será que aquilo é verdade mesmo? Será que algum dia aquilo que falaram de você, aquilo que você sentiu, foi verdade? Porque pense em tudo que você é hoje, pense em tudo que você evoluiu, pense em você estar aqui. Poxa, você está aqui, quantas horas são? Quase 10 horas da noite. Escutando eu falar a respeito disso, isso é um grande sinal que você quer melhorar, que você quer se transformar. Então, até que ponto você não precisa ressignificar essas coisas da sua vida, parar de ficar preso no passado, parar de acreditar nisso, sabe? E lembrar dessa sua versão atual e pensar, poxa, será que isso ainda é verdade? Sabe? E escolher seguir em frente.
Caio está falando aqui, não são momentos ruins, são oportunidades de aprendizado, exatamente. Porque às vezes você tem que aprender a surfar nos altos e baixos da vida, entendeu? Porque a vida é isso. A partir do momento que está tudo muito estável, ué, gente, se parou aqui assim, ó, você está morto, concorda comigo? A vida é isso, pensa no eletrocardiograma. É altos e baixos. É você aprender a surfar naquilo. Porque às vezes chega uma dificuldade para você na vida e aí se você fica com a baixa autoestima, você deixa de ter o aprendizado daquilo, de ter a oportunidade de crescimento daquilo, sabe? Você não vai para frente. Então, assim, outra coisa que eu queria falar também, até que ponto você não precisa tirar essa armadura sua no sentido de você se permitir errar, se permitir aprender, se permitir ser frágil, se permitir pedir ajuda quando você precisa, porque olha, ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo. E as coisas levam tempo, gente. A gente às vezes tem, acho que por conta até dessa tecnologia toda que a gente está vivendo aqui, a gente tem uma ilusão de que as coisas são assim, sabe? Ah, então eu formei, e aí agora eu vou bombar, e aí vai ser tudo fácil. Não, gente. As coisas levam tempo, as pessoas precisam ser construídas, sabe? Porque a questão, exatamente, Mira, a questão do pensamento positivo, sempre quando tivermos algum problema, tira sempre uma lição. Acreditar sempre é isso, você pensar assim, poxa, essa dificuldade que está chegando para mim, até que ponto, né, ela não é uma oportunidade de eu sair de onde eu tô, que está me fazendo sofrer tanto, para ir para outro ponto, sabe? Só que às vezes quando você fica achando assim que tudo acontece com você, que só você sofre, que só a vida é difícil para você, você não consegue ter essas percepções, sabe? Você não consegue olhar para a vida com essa sede de aprendizado, buscando essa sabedoria, fica mais difícil, sabe? Então, assim, outra coisa legal que eu lembrei aqui, você já reparou o tanto que a gente fala com a gente assim, até com uma falta de respeito? A questão da autodepreciação que eu estava falando quando... Aqui, como é que é, Ivna? Alguma dica para poder aceitar melhor quando se erra? Tenho muita dificuldade em aceitar que errei. Me sinto muito mal, como se nada que fiz antes valeu a pena, porque errei algo. Não, olha só. Você está em aprendizado, concorda comigo? Então, assim, essa questão de você não acertar de primeira, assim, eu vou te falar, eu sou muito sincera. Eu já fui uma pessoa muito rígida comigo, assim, me faltava flexibilidade. Então, a partir do momento que eu comecei a me permitir errar, sabe, ok, não deu certo, fazer... Eu gosto muito de uma frase que, assim, eu amo. Feito é melhor que perfeito. Então é o seguinte, poxa, você fez, foi lá, errou, paciência, tenta de novo. Né? Então, assim, é buscar ter essa flexibilidade no seu dia a dia, é pensar, poxa, eu errei, ok, mas às vezes é através de um erro seu que você tem uma sacada, às vezes, para o seu negócio, para o seu empreendimento. Então, às vezes, você precisa ter um erro para você chegar num outro ponto. Sabe? Porque o erro pode ser isso, é você mudar também a percepção diante do erro. Pensar que aquilo ali está te levando a um aprendizado, que aquilo ali pode te levar para mais longe. E não ficar pensando, nossa, errei, não, que coisa. Não, você está aprendendo, a vida é um aprendizado. Eu acho que eu vou morrer sem saber nada. Entendeu? Então, assim, a gente também é assim. Então, é importante o erro. Se você olha para o erro dessa forma, você evolui, você não fica mais paralisada por causa dele. Você pensa assim, poxa, isso aconteceu. E aí você, às vezes, através do erro, você descobre um ponto cego seu, sabe? Alguma coisa que você não estava enxergando, uma oportunidade. Às vezes, um erro no seu negócio faz com que você tenha um novo serviço, por exemplo, que você tenha uma sacada. Igual eu lembrei aqui agora, por exemplo. Como é que surgiu o Uber? Como é que surgiu o 99? Foi de observar os erros que às vezes muitos motoristas faziam, de uma falta de educação, né? E às vezes que ficava muito caro. Foi através de uma necessidade, de um erro que foi sendo cometido a longo prazo, num serviço, e que aí alguém teve uma ideia bacana e foi lá e fez. Entende? Então, às vezes, assim, e quantas pessoas que não, às vezes, que são motoristas de taxistas agora, e que agora, não, depois que chegaram os aplicativos, não pararam e pensaram assim, poxa,
Eu estava muito ruim mesmo como motorista, eu estava sem educação, estava sem paciência, eu não limpava meu carro. Então percebe que às vezes você ter um erro na sua vida te coloca num outro patamar. Então assim, para lidar com a baixa autoestima, gente, é muito mais uma questão de compaixão, de carinho mesmo com você, porque é engraçado, né? A gente tem uma coisa, né? Às vezes a gente fala com a nossa mãe, com o nosso irmão, com o nosso amigo, a gente fala de uma forma tão bacana com as pessoas quando elas erram, quando elas passam por alguma dificuldade. Por que a gente é tão rigoroso assim com a gente? Por que a gente não pode ser carinhoso com a gente também? Falar com a gente como se falaria com uma criança, sabe aquela coisa, ah, meu Deus, ah, Priscila, é você de novo, vamos lá, vamos começar de novo, vamos tentar outra vez. Por que você não pode fazer isso com você mesma? Por que você faz com os outros e não faz com você? Entende? A questão é que a gente precisa se dar esse amor primeiro, sabe? Por isso que a gente às vezes fica tão voltado pro outro. O que é a questão da autoestima? É você não se valorizar, é você não se estimar. Então, assim, às vezes você fica querendo que esse outro te dê isso e ele não vai te dar sem você dar primeiro. Não vai ter como acontecer isso. Então, assim, fala com você com carinho, sabe? Tenta cultivar o seu amor próprio, tenta buscar a coragem, a resiliência para lidar com os altos e baixos da vida, sabe? Tenta pensar nessas coisas e tenta evitar a postura de vitimismo que não te leva a lugar nenhum. Sabe aquela coisa, ninguém gosta de mim, ninguém me valoriza, ninguém me dá atenção. Poxa, o que você pode fazer para você ter esse amor, sabe? Para você dar essa atenção mesmo para você. Começa a se valorizar, sabe? É a gente que tem que começar a se valorizar primeiro. E a outra coisa, faça porque você gosta, porque é importante para você e não por causa de ninguém. Porque quanto mais você fica voltado para fora, mais você sofre. O que você gosta de fazer? O que é importante para você? Para de tentar agradar os outros, sabe? Assuma o controle da sua vida. Você tem o controle você tem o poder de mudar, sabe? As coisas que estão te incomodando. Se proteja das pessoas que te fazem mal, sabe? Que querem te colocar para baixo. Busque pessoas que façam você crescer, você querer ir para frente, sabe? Se junte com esse tipo de pessoa. Isso não é egoísmo, isso é você querer melhorar e você querer até evoluir, sabe? É o que a Lourdinha falou, juntos bons a gente fica melhor. É isso, é basicamente isso. Então, assim, presta atenção e dá um basta nisso, sabe? Dá um basta nisso. E assim, pensando nisso tudo que a gente está conversando aqui, e a importância dessa questão, né, da gente ter a autoestima, né, da gente valorizar isso. Exato, Gabi, ter mais paciência com si próprio, aceitando seus altos e baixos, exatamente. Humildade para reconhecer as limitações e aprender com os erros. É engraçado porque às vezes a gente fica nessa ideal de perfeição, né, e às vezes esse ideal de perfeição pode esconder até uma certa arrogância, não? Né, da gente achar que a gente é tão bom assim e que precisa ser tão bom assim. Não, gente, não precisa ser, não. Eu acho que a questão de você, sabe, respeitar o seu tempo, respeitar o seu momento, respeitar o momento das outras pessoas também. Igual naquele momento que o Caio falou assim, o que eu faço quando os meus amigos se tornaram tóxicos, sabe? Afasta um pouquinho, sabe? Dá um tempo dessas amizades, deixa eles viverem os momentos deles, se eles evoluírem, então vocês vão voltar a encontrar novamente em outro momento, mas respeita o seu espaço, respeita a sua necessidade. E uma coisa que eu queria até contar uma historinha rapidinha para vocês, para a gente pensar nessa questão da autoestima. Eu não sei se vai dar para ver. Olha aqui, essa flor de lótus. Ela é linda, né? Qual o preço que você pagaria nela? Fala aqui para mim, quanto você acha que ela vale? Conta aqui pra mim. Tipo, olha aqui pra ela e fala assim, tipo, qual o preço? Quanto você pagaria nisso aqui? Alguém fala assim um valor? Quanto que você pagaria? Alguém tem um chute assim de valor? De quanto que vale isso aqui? Ou quanto que gostaria de pagar? Não? Então, pensando nessa questão, quanto? 50 reais. Vinícius falou 50 reais, Michele falou 30 reais.
Tá, alguém tem mais um lance? Tem mais algum lance? Não? Então tá, vamos ficar com esses valores aí. Eu vou contar uma história para vocês. Era uma vez um menino, ele estava num rio, ele morava perto de um rio. E aí ele achou uma pedra linda, uma pedra assim com um brilho maravilhoso, uma coisa maravilhosa. Aí ele foi, correu, mostrou pro pai. Falei, nossa pai, olha que linda essa pedra, né? Nossa, que bonita essa pedra e tal. Quanto que vale essa pedra? Aí o pai virou para ele e falou assim, filho, vou fazer o seguinte, vai lá na cidade e oferece para três lojas lá essa pedra. E aí na hora que você for oferecer essa pedra, você mostra a pedra para eles e na hora que te perguntarem o valor, você faz assim. Aí o menino, tá, vou lá fazer isso. Aí ele foi numa loja de tecido. Aí chegou na loja de tecido, a pessoa mostrou a pedra para ele, aí mostrou a pedra para a vendedora, e a vendedora, nossa, que pedra linda, que maravilhosa, eu quero, quanto que é? Aí o menino foi e levantou a mãozinha. Aí ela virou e falou assim, nossa, R$ 200? Nossa, eu quero essa pedra, não, pode me dar, eu vou querer. Só que o menino falou assim, não vou vender não. Aí voltou para casa e falou com o pai, não, ó, pai, você acredita que nessa pedra aqui, ó, a menina queria me pagar R$ 200? Nossa, pai, é muito dinheiro e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, não, agora vai voltar lá na outra loja que eu te falei. Aí o menino foi lá na outra loja. Aí chegou lá na outra loja, o cara mostrou a loja pro dono da loja, ele falou assim, nossa, que linda essa pedra, que coisa mais linda, quanto que custa? Aí ele foi de novo. Aí ele virou e falou assim, nossa, R$ 2.000? Meu Deus, que linda, eu quero essa pedra é uma raridade, quero sim. O menino foi, ficou apavorado com aquilo, voltou para casa. Aí falou com o pai, pai, você acredita, o cara ofereceu R$ 2.000 nessa pedra aqui, eu fiquei de cara com o negócio. Volta lá na terceira loja igual a gente combinou. Aí ele chegou numa joalheria, o cara olhou assim e falou assim, nossa, que linda essa pedra, muito linda essa pedra. Nossa, quanto que custa? Aí o menino. Aí o menino virou, aí ele virou e falou assim, que? R$ 2.000? R$ 2.000? Não, R$ 20.000? Nossa, R$ 20.000 eu quero, nossa, é uma raridade, eu quero sim, não sei o que. O menino falou assim, não vou vender. Foi, voltou e contou pro pai. Pai, você acredita que o joalheiro veio oferecer R$ 20.000 nessa pedra? Nossa, eu não sabia que isso valia tanto, não sei o que. Nossa, pai, que doideira isso aqui, não sei o que. Aí o pai virou para ele e falou assim, meu filho, tá vendo? Na vida é assim, você coloca o valor, você que vai falar para mim quanto que você vale, quanto que alguma coisa vale. Não é o outro que coloca o valor, é você que coloca. Então as pessoas tiveram a interpretação delas do preço daquilo e aí, tipo, colocaram a ideia delas lá, cada um tinha uma opinião. Uma achou que valia 200, outras falou que valia 2.000, outra pensou que valia 20.000. E é assim também com a nossa autoestima, gente. Você não pode deixar que o outro coloque o seu valor, é você que sabe o seu valor. A partir do momento que você fortalece as suas emoções, que você começa a dar valor a quem você é, que você sabe esse valor, que você tem isso dentro de você, essas questões externas, né, de uma pessoa vir te criticar, e às vezes de uma pessoa parecer melhor que você, isso não te pega tanto, porque você tem os seus valores, você sabe o quanto você vale. A partir do momento que você faz isso, que você tem essa autoestima com você, que você dá o seu preço, que você coloca o seu valor, tudo muda na vida, gente. Isso é para tudo, isso é para autoestima nos relacionamentos, isso é para você saber cobrar no seu serviço, isso é para você saber receber aquele salário lá, para você saber se aquilo está justo ou não, e aí às vezes é melhor você ter um negócio próprio, percebe? Então é a gente que tem esse valor, a gente que precisa ter essa noção, a gente que tem que cultivar a autoestima, não é os outros que colocam isso pra gente, tá? Então, assim, essa é uma conversa que eu queria ter com vocês hoje. Alguém tem alguma pergunta? Tem uma caixinha de perguntas também. Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui. Não, acho que não. Alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Isso é construção, viu, gente? A gente tem que ter paciência com a gente, com os nossos processos. A gente fica achando que as coisas têm milagre, né? Tipo, que a gente, do nada, assim, em 3 dias vai resolver.
Isso é tudo um processo de autoconhecimento que você vai fazendo, que você vai se fortalecendo, sabe? Então, assim, tenha paciência com o seu processo, não queira resolver tudo de uma vezada só, não. Tenta ficar mais consciente dos seus processos, sabe? Das suas emoções, até que ponto, às vezes, você não está usando certas coisas de gatilho, você não está usando a comida para tentar lidar com algum vazio que você está tendo. Às vezes você tem uma angústia e aí tem uma dificuldade de olhar para aquilo, no sentido, você fica tanto querendo negar que você não perde a oportunidade de descobrir o que aquela angústia está querendo te falar. Então, assim, fortaleça a sua autoestima, busca se entender, compreender mais a respeito disso, que eu tenho certeza que você, mais pra frente, vai crescer, vai aprender muito, tá bom? Eu vou tentar deixar essa live aqui gravada. Esse Instagram tá meio doido, eu não tô vendo aparecendo aqui pra mim a questão de salvar, mas eu vou tentar fazer isso, tá? Pra gente assistir. E aí aqui, na próxima quarta-feira, eu vou fazer a live nesse mesmo horário. O que vocês acham? E aí, se você tiver algum tema que você gostaria de sugerir, me fala aqui, me manda uma mensagem, alguma coisa assim, tá? Vem atender em Três Rios. Ah, parabéns. Ô, gente, obrigada. Mas aqui, eu atendo online também. Vem fazer terapia online comigo também. Fala um pouquinho dos contos que curam aos amigos de Três Rios. Ah, então. É um livro que eu lancei. Foi lançado em agosto do ano passado. É um livro que é para fazer educação emocional através dos contos. Porque às vezes uma história... Às vezes a gente está com certos bloqueios e uma história ali, a gente ouve a história e acessa questões nossas do nosso inconsciente que são trabalhadas e que faz a gente perceber a vida de outra forma. Tá vendo esse livrinho ali, ó, todo bonito ali com uma árvore ali? É aquele livro ali. Aquele livro ele está sendo tão maravilhoso na vida de tantas pessoas, a gente está tendo um resultado tão bonito com ele, que ele já foi para a segunda edição e a segunda edição saiu como best-seller, mais de 5.000 livros vendidos. Então, assim, é um livro maravilhoso, leve, é uma leitura que você faz no seu tempo, né? Que você a gente tem um índice por tema no final, e aí a gente aí você pode olhar o índice por tema, raiva, sentido da vida, autoaceitação, baixa autoestima, tem várias coisas no livro que podem ser trabalhadas. É um livro que é para criança, adolescente e adulto. A gente dividiu assim de forma didática, mas a gente sabe que as histórias são para todas as idades. Então, quem quiser conhecer o livro, saber mais do livro, entra no meu site pridutrapsi.com.br, lá ele está disponível para venda. Eu vou ter o maior prazer de mandar pelo correio para você, tá? Posso fazer uma dedicatória com todo carinho para você. É só entrar lá no site que vai ser um prazer enviar para você, tá bom? Deixa eu ver. É verdade, tem aí em Três Rios, sim, na casa dos meus pais. Tá? Bar do Toninho, bar tô na área. Quem quiser pode entrar em contato com ele lá, tá? Que tem livro lá também. Acho que ainda tem alguns, né, Caio? Então, assim, ou entrar em contato com o Caio também, quem é de Três Rios, tá? Para adquirir o livro, porque é uma preciosidade. Ler ajuda a gente a conectar, sabe? Ler alimenta a nossa alma. É um outro tipo de alimento que a gente tem com a leitura, né? Às vezes você tá sozinho, sem ter com quem conversar, você pega um livro e aquilo ali muda o seu dia. É bacana demais, né? Espero que vocês tenham gostado da live. Ah, que lindo, você tá amando o seu, que coisa boa. Que legal. Tá, espero que vocês tenham gostado da live. Na semana que vem a gente tá aqui. Quem quiser me mandar alguma sugestão de tema, tá? Fica à vontade, eu vou ter o maior prazer de falar aqui com vocês. Tá bom? Um abraço, então até a próxima quarta-feira, combinado? Tchau, gente. Até mais. Muito obrigada a todos que ficaram aqui. Até mais.